Muito bem, meus amados e queridos ouvintes e irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos salva sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador N. Eu estou entrando mais numa série de mensagens que dessa vez eu vou se tratar de Caim e de Abel. Mas enquanto isso, você se inscreva no canal, deixe o seu like, fazendo assim o YouTube vai entender que este conteúdo é um conteúdo relevante, e também vai estar subindo ele na plataforma para que outras pessoas tenham acesso e esse vídeo ganhe mais visualização e possa alcançar maior nível de pessoas. A mensagem ela se encontra em Gênesis capítulo 4. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: concebi um varão do Senhor. E ela também teve Abel, que foi irmão dele. E Abel era guardador de ovelhas, ou seja, cuidador de ovelha, ou seja, pastor de ovelha. Mas Caim era cultivador da terra. E no ano, passa o tempo e aconteceu com que Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe as primícias da sua gordura, do seu rebanho. E o Senhor, ele teve a consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. Queridos, Adão e Eva começam agora a cumprir uma ordem original de Deus para eles ser fértil, Eles tinham que ser fértil, eles tinham que multiplicar. A ordem de Deus era multiplique-se, que está em Gênesis capítulo 1 e no verso 28. E Eva, cujo nome significa vida, adorava, ela era adorativa e ela se tornou doadora de vida. Ela conheceu o seu esposo e teve filhos, Reconhecia que a criança não viera apenas como fruto do amor dela e de seu marido, mas ela veio à existência com o auxílio do Senhor. Não foi somente uma união amorosa que surgiu essas crianças, mas também teve uma ajuda do Senhor. Um jogo de palavras hebraicas sugere que o nome Caim, ele veio do verbo ter. No comentário de Eva, eu concebi um homem do Senhor. Então, Caim significa ter. E o nome Abel significa sopro. O termo é usado em outros lugares no Antigo Testamento para se referir àquilo que se passa rapidamente e em momento substancial, que está registrado em Salmo 62:10 e também Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. O sacrifício de Caim, ele marca a primeira menção de uma oferta na Bíblia. O termo usado neste versículo sugere uma dádiva espontânea oferecida a uma autoridade, que foi uma oferta voluntária, Deus não cobrou,
nem de Caim, nem de Abel que ofertasse, mas eles voluntariamente se disponibilizaram a ofertar ao Senhor. E aqui Deus não estava olhando para a oferta da mão, porque muitas pessoas acreditam que vai arrancar a nota, que vai comover o coração de Deus, dando 100, dando 200, dando 1.000, dando 2.000, 3.000. Não, Deus não está olhando para a mão, Deus está olhando para o coração. Nesse momento aqui voluntário de ofertar a Deus, Deus estava rastreando o sentimento do coração. O raio-x de Deus estava vistoriando as condições que era projetada no coração desses ofertantes. E no capítulo 4, no versículo 5, nós vemos que, ironicamente, a primeira oferta é representada a Deus, de que se tem registrado também a primeira por ele rejeitada, visto que a oferta de cereais, essa era autorizada, né? Não foi por causa que a oferta de Abel era de cereal que ela foi rejeitada, ela era aceita na lei de Moisés. O fato da oferta de Caim ser rejeitada, a origem desse vegetal, ao invés de animal, não constituiu o motivo pelo qual Deus não teve consideração, não, de jeito nenhum. Por essa dádiva, a reação de Caim, que Caim ficou muito irado. Isso aqui sugere que a oferta foi rejeitada por causa do pecado do seu coração, não pela natureza da sua oblação, né? No capítulo 7 está falando tudo. Então a Bíblia deixa claro que Deus não rejeitou a oferta de Caim por causa do seu estilo de vida, por causa da sua oferta, mas foi por causa do seu estilo de vida pecaminoso. Deve ver lá em 1 João, capítulo 3, e no versículo 12. A descrição do pecado semelhante a um animal, com a ameaça, e é empregada novamente aqui em Gênesis capítulo 49, versículo 9, né? Para descrever um leão, né? Que é o uso paralelo do desejo deste versículo, né? Que está em 3,16 de Gênesis. E sugere que o pecador aqui deseja ser tão íntimo com a humanidade, com a mulher e também com o marido. Esse pecado já estava familiarizado, o pecado já tinha ganhado intimidade no coração, tanto de Eva quanto de Adão. O único modo de evitar isso, de ser e esparramar, de ser o seu Senhor, não é o seu parceiro. Não tem nada a ver com quem está do lado. Não tem nada a ver com quem está nas condições. Mas trata-se de sumariar o sentimento do coração, né? E nós vemos aqui no 8, no capítulo 4 de Gênesis, que um motivo que demonstra a predição que foi premeditada por Caim, que Caim levou Abel para o campo e assassinou em um lugar onde não havia testemunhas humanas. Tem
embora o sangue de animal já tivesse sido antes derramado, né, no versículo 4, a ação de Caim ao assassinar o seu irmão resultou-se na primeira morte de um ser humano. E a maldição da morte pronunciada contra Adão, que está no versículo 2, no capítulo 2, versículo 17, e no capítulo 3, no versículo 19. Aqui havia sido já, agora, concretizada, né? A morte foi a maldição que Caim recebeu, porque foi a morte do seu irmão. E no capítulo 4, no versículo 9, continua aqui o uso de que Deus fez uma pergunta para os pecadores culpados, né? Tanto para Caim, quanto também para o pai. Ele fez para o pai no 3, 9 ao 13, e fez para Caim no versículo 6. Ele fez uma pergunta. Ao afirmar que não sabia aonde estava o seu irmão, Caim acrescentou também mais um pecado, a mentira. E o seu pecado unificou com o pecado de homicídio. Deus outrora constituirá Adão como um guardião. Adão era um guardião do jardim do Éden, que está no capítulo 2 e no versículo 15. Agora, Caim pergunta se ele levaria ser guardador, né? E ele estava falando: eu não sou como meu pai, eu não sou guardião do meu irmão. Caim estava perguntando se para Deus: eu sou, porém, guardador por meu irmão? A resposta da Bíblia para essa pergunta de Caim tinha que ser sim, né? Veja lá em Levítico 19, 18, Mateus 22, 39 e Gálatas capítulo 5, versículo 14. Ele deveria responder sim. Aconteceu, matei, né? Mas ele falou: eu sou o guardador do meu irmão, indiferentemente do seu pai Adão, né? Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 12, Caim nunca confessou a sua culpa, embora Deus tenha confrontado diferentemente com o seu pecado, embora Abel nunca tenha falado da narrativa, né, que o procedente do seu sangue agora estava clamando da terra, porque aos olhos de Deus não temos como ocultar nada. Ele não tinha uma testemunha, Abel não sabia falar por si porque ele estava morto, não tinha uma testemunha para declarar que ele tinha sido morto, não tinha o pai para falar que o irmão matou o outro, mas tinha Deus, e além de Deus tinha o sangue que clamava desde a terra, aqui no versículo 10 do capítulo 4. Aí no capítulo 11, no capítulo 4 e no versículo 11, começa o julgamento de Deus. Deus começou com uma maldição, cujo fraseado em hebraico, que faz o paralelo com a maldição que foi imposta na serpente. Isto é particularmente apropriado que já ambos eram mentirosos e assassinos. O mesmo pecado que Deus atribuiu para Caim foi o mesmo pecado que ele atribuiu para a serpente, né? Ele condenou os dois pelos mesmos pecados. Veja lá em João capítulo 8 e no versículo 44. Mentira e homicídio. E é
possível traduzir essa declaração de Deus nesse percorrer com um amaldiçoado é você mais do que a terra. A maldição contra o homicídio é repetida na lei de Moisés, em Deuteronômio 27, versículo 24. Então Deus estava punindo a Caim e atribuindo a maldição de Caim maior do que a maldição da terra, né? No capítulo 4, no versículo 12, a punição de Caim, arruinou o seu meio de vida como um agricultor e fez dele um fugitivo errante. Né? No versículo 13, a resposta de Caim, ela imite várias traduções possíveis, que em português reflete-se a atitude impenitente que Caim, antes de mostrar a expressa angústia desse personagem, mas não, é rumores, aqui nas Septuagintas, Martinho Lutero, ele traduz como: o meu pecado é tão grande que não possa ser perdoado. O meu pecado é tão grande para ser perdoado, né? Então, em vista dos atos anteriores e posteriores de Caim, a tradução aqui mostra: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Parece melhor. O próprio Caim, ele auto se condenou, ele auto se sentiu punido pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado. Diante de Deus ele mentiu, ele assassinou, mentiu, e isso lhe acarretou uma angústia interna, que acarretou uma desordenância nos seus raciocínios, que ele ficou desestabilizado, ele ficou fora de sua própria defesa. Mas no versículo 14, no capítulo 4, o seu pai Adão, nós vemos que ele foi expulso do jardim, e Caim, ele percebeu que Deus estava expulsando também ele também estava sendo expulso da terra, uma vez que ele haveria de ser escondido, ou talvez a própria face do Senhor ia proteger, porque ele recebeu uma marca. De Deus ele temeu que outros descendentes de Adão e Eva matassem para vingar o sangue de Abel. Por isso ele se fez protetor de Abel, de Caim. A própria face de Deus, ela, como a marca ali da misericórdia de Caim, que lhe concedeu a proteção. No versículo 15, fiel é a sua natureza, compassiva e perdoadora, que nós vemos em Êxodo 34, 6 e 7. Deus, ele faz duas provisões para Caim, a fim de protegê-lo a respeito do seu pecado. No 16 nós vemos o afastamento de Caim da presença do Senhor. Foi tanto físico quanto espiritual, ele afastou dos dois jeitos. Da mesma forma que foi Jonas, que Jonas ali narra no capítulo 1, no versículo 3 ao 10. Caim, ele foi para Nod, e Nod significa peregrinação. A terra de Nod nunca mais é mencionada
na Bíblia, vocês podem procurar que vocês não vão achar. Talvez a expressão simplesmente refira alguma localização no qual Caim residiu, né? E a observação de que Caim partiu para viver ao leste do Éden, que identifica como um outro pecador, outros pecadores, que também moveram na direção do leste, né? Porque nós vemos que quando Adão e Eva foram expulsos, eles foram para o mesmo lugar, eles foram para o leste, né? Que está em Gênesis capítulo 3 e no versículo 24. Mas aqui no capítulo 4, no versículo 17, os caminhos paralelos da vida de Adão e de Caim. Nós vemos aqui o pecado e o julgamento de Deus, a expulsão e o movimento para as coisas que Caim conheceu, né? Que ali a Bíblia fala que ele conheceu uma mulher. E apesar do grave pecado, Caim ainda cumpriu a ordem divina para ser fértil e multiplicar, né? Que Deus tinha falado em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Por outro lado, o esforço dele, de Caim, para fundar uma cidade, ele construiu uma cidade, mas é uma expressão de desobediência a Deus, pois o Senhor deram ordem aos personagens para ser fugitivo e errante, né? Isso foi falado em Gênesis 4, versículo 12. Mas aqui ele constrói a cidade de Enoque. O Enoque aqui não é mencionado em outra parte da Escritura. E a sua localização, ela é desconhecida, essa cidade, ela não repercutiu. A genealogia de Caim, nos versículos 17 e 24, ela possui a semelhança com a genealogia de Sete, que se dá em Gênesis capítulo 5, no versículo 3 ao 32. Dois nomes nas duas linhagens não são idênticos, Enoque e Lemeque. E o outro são similar, que é Caim e Cainã, Matusalém, Matusael e Matusalém. Além disso, o sétimo membro dessas ambas genealogias, Lemeque e Caim, Enoque e Sete. E esses aí, eles recebem uma ênfase especial. As duas incluem e concluem uma pessoa que tem 3 filhos nomeados, diferentes, notáveis, que existe também uma genealogia de Sete. Ela é mais longa, que contém detalhes do tempo de vida, porém ela emite qualquer menção aos nomes das esposas e das ocupações. Então nós vemos aqui no versículo 18 do 4 de Gênesis 3 personagens: Irade, Maljael e Matusael, que são mencionados na Bíblia apenas neste versículo. Nós não vemos esse nome em lugar nenhum. Nós não vemos esse nome em lugar, mas em lugar nenhum da Bíblia. No versículo 19 do 4, nós vemos mais detalhes que são oferecidos nessa seção genealógica para Lemeque, o sétimo membro da linhagem de Adão, por Caim e
para qualquer outro dos seus 3 filhos, né, que foram nomeados e fizeram contribuição cruciais para a cultura humana. Contudo, a descrição da vida de Lameque, ela descreve um quadro conturbado ou perturbador, que é uma pessoa que não tinha respeito pelos casamentos ou pelas vidas humanas, né? Tomar 2 mulheres para si. Lameque tornou-se o primeiro porque isso aqui é uma poligamia. Ele tornou o primeiro poligamo, né? Uma violação dos propósitos de Deus para o casamento, né? Que nós vemos aí, Deus já tinha aplicado essa ordem lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 22. E ele prossegue no Novo Testamento, em Marcos capítulo 10, e no versículo 6 e 8. Esse livro é cheio de mistério, né? Nós vemos no versículo 20 do capítulo 4 de Gênesis, o nome também chamado Jabal, né? Ele promoveu o avanço importante das profissões dos que habitam em tendas, né? E cria rebanhos, aqueles que cuidam de ovinos, de caprinos e de bovinos. Isto representa o avanço além daquele que Abel proveram, né? E esse avanço aqui era uma promoção que se promovida por Abel. É uma vez que Abel é conhecido como tendo pastor de ovelha, apenas ouvindo caprinos, né? Essa palavra um pouco diferenciada, mas está aí: caprinos, bovinos e ovinos. E esse Jabal, no versículo 21 do capítulo 4, ele trouxe o avanço da civilização na área das artes musicais. Ele exercia um papel fundamental, que ele desenvolveu 2 importantíssimos instrumentos musicais, né, que foi a harpa e o órgão. Esse foi criador dos instrumentos musicais. Então aqui surgiu o criador dos primeiros instrumentos que se extrai música. E no capítulo 4, no versículo 22, nós vemos os avanços metalúrgicos. Quem que promoveu? Tubal-Caim, na criação do bronze e feito da combinação do cobre, né, na fundição do ferro, que mostra também uma obra crucial para a elaboração das artifícios, armas, né? O Tubal-Caim, ele foi o primeiro criador de objetos cortantes, de armas, de qualquer objeto que contém o bronze, o ouro, o ferro, né? E no versículo 23 do 4, assim, nós contém uma chamada, um cântico da espada, a espada de Lameque. Mas ao longo desse discurso registra um ser humano, até este ponto na Bíblia, que nós vemos aqui 22 palavras no hebraico representado como clímax, que significa o sombrio da genealogia cainita. O seu nível de retaliação, que era um homem e um jovem, vai muito além do limite bíblico, né? Nós vemos em Êxodo capítulo 21, no versículo 23 ao 25, o seu orgulho de ter matado e vingado, né? A prenúncia
das condições que levavam o mundo a ser subjugado pelo dilúvio. Ele carregava consigo um orgulho de ter matado. Ele quem? Lemeque. Lemeque levava um orgulho de ter matado. E isso gerou, na geração de Lemeque, um orgulho muito grande pela matança. Nós vemos em Gênesis capítulo 6 e no versículo 11, que Deus ele acarretou uma condenação pelo dilúvio por causa desse orgulho que estava no coração do Lemeque e que se esparramou na sua descendência. Já no capítulo 4, no versículo 25, é usado uma lógica distorcida. Lemeque, ele parecia sugerir que Deus lhe proveria a maior proteção do que do próprio Caim. Porque o Caim tinha matado só o irmão. Aqui ele estava declarando que ele matou 2. Então ele estava exigindo de Deus uma marca maior. Uma vez que Lemeque mataram o dobro, ele matou 2 vezes. Então, isso aqui entristeceu o coração de Deus, de sorte que Deus, ele desistiu da humanidade. Ele se arrependeu de ter feito o homem. E no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 25, nós vemos a reconstrução da adoração, sobre um nome chamado Sete, que entrou no lugar de Abel, que é um jogo de palavras com o verbo traduzido com um conteúdo em hebraico, mais uma vez, que significa mais uma vez. Eva, ela reconheceu ser Deus a última fonte da sua descendência, que seria Sete. A expectativa de que Sete seria mais justo do que Caim, é estabelecida pela declaração de Eva. Eva sabia que a sua descendência estava decaída e ela sabia que Deus ali tinha restaurado a adoração por esse filho, que é o terceiro, que entrou no lugar de Abel. Deus, ele concedera no lugar de Abel este filho. Na verdade, a linhagem da família pela qual o descendente do Senhor Jesus é traçado por meio de Sete, que está em Gênesis capítulo 3, no versículo 38. Já para finalizar, no versículo 26, que fala sobre o Sete, nós vemos um outro nome chamado Enos, tal como o nome de Adão, que significa humanidade, em um sentido muito real. O nascimento de Enos, ele assinala um novo e mais brilhante início para a humanidade, porque nessa época eles começaram a invocar o Senhor. O nome de Deus tinha sido esquecido por causa da linhagem do pecado. O nome do Senhor, Yahvé, o nome pessoal de Deus, que fala Gênesis capítulo 3, ou seja, Êxodo capítulo 3, no versículo 15, ele tinha esquecido, mas através de Enos começou uma nova invocação do nome do Senhor. Nós vemos aqui então dentro do capítulo 4 uma série de coisas que atribui favorável e desfavorável. Nós temos a oferta que de coração foi apresentada por Abel, e nós temos também o tentador que colocou a impureza no coração do ofertante, de modo que a oferta de um foi aceita, de outro foi rejeitada. E quanto à rejeição, existe uma série de problemas que pode entrar nessa brecha chamada rejeição.
né, quando Deus rejeita, uma série de problemas acontece. Veja na rejeição de Saul. Saul foi rejeitado. O próprio Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus colocou sobre Saul um espírito mau para atormentar Saul. E Saul intensificava nas suas más obras por causa do tormento espiritual dado pelo próprio Deus. Então, na hora de ofertar, na hora de adorar, na hora de se apresentar diante de Deus, a gente tem que se purificar, deixar o coração sentir o impacto da transformação e ser diferente. Apresentar um culto de adoração que já vem tirado das nossas entranhas. A gente não vai no culto só por manter uma tradição, mas também para agradar unicamente o Senhor e ser diferente, porque Deus nos deu esse poder de ser diferenciado. Essa é uma palavra totalizando Caim, Abel, Enos, Lemeque, Tubal-Caim, e outros demais nomes que foram citados no decorrer da mensagem. Continue ativado neste canal e você terá mais informação de mais conteúdos bíblicos que futuramente será postado. Fiquem com Deus e a paz do Senhor a todos.